Quem foi Mefibosete? Mefibosete foi o filho de Jonatas, de quem Davi se lembrou quando rei. Mefibosete é muito lembrado em vários sermões, mas nem sempre sua história é contada conforme a narrativa bíblica. Antes de se falar sobre quem foi Mefibosete, também preciso saber que a Bíblia cita 2 personagens bíblicos com esse nome. Ambos pertenceram à casa de Saul, os quais conheceremos a seguir. Paz e graça, queridos irmãos e irmãs. Eu sou o Luiz Henrique, e hoje eu te convido a mergulhar em uma história de superação e misericórdia na Bíblia. A história de Mefibosete, um personagem que passou por desafios incríveis, mas que nos ensina lições profundas sobre a graça de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal Palavra Viva, aproveita esse momento para se inscrever e ativar o sininho, para que você não perca nenhuma das próximas histórias. Vamos juntos descobrir quem foi Mefibosete e como sua história pode transformar a nossa fé. Vamos começar. O que significa o nome Mefibosete? Os estudiosos não chegam a uma conclusão exata sobre o significado do nome Mefibosete. Na verdade, existe uma discussão acerca de como seria a grafia original do nome Mefibosete. Essa dificuldade acontece porque uma pequena diferença na palavra altera bastante o seu significado. Sabe-se que o nome Mefibosete também aparece na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, como Merib-Baal ou Menfi-Baal, exceto em 2 Samuel 21:8. Devido a essa dificuldade, o nome Mefibosete originalmente pode ter os seguintes significados. Baal é advogado, herói de Baal, Baal contende, aquele que luta com Baal, ou aquele que despedaça a Baal. Mendelsef, 1 Crônicas 8:34, 9:40. Além disso, no decorrer do tempo, a transcrição do nome foi modificada. Houve a substituição da terminação Baal por Boché, que significa vergonha. Um exemplo disso pode ser notado no texto de 1 Reis 18, 19, 25, traduzido na Septuaginta. Nesse texto é dito profetas de vergonha, ou em vez de profetas de Baal. Mefibosete, filho de Saul. Esse é o Mefibosete menos conhecido. Ele era filho de Saul com Rispa, sua concubina. Ele foi um dos indivíduos entregues por Davi aos gibeonitas para serem executados. O texto bíblico onde ele é citado está em 2 Samuel 21:8. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. 2 Samuel 21:8-9. Como no versículo anterior do mesmo capítulo, o Mefibosete mais conhecido também é mencionado, muita gente acaba confundindo esses 2 personagens e não percebendo a diferença entre eles. 2 Samuel 21:7. A história de Mefibosete, filho de Jonatas. Esse é o Mefibosete mais conhecido da Bíblia. Ele era filho de Jonatas, neto de Saul e evidentemente sobrinho do outro Mefibosete já citado. Sua história é marcada por tragédias e frustrações. Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai e seu avô morreram em batalha. Conheça também a vida de Jonatas. Quando sua ama recebeu a notícia de Jezreel sobre as mortes do pai e do avô do menino, tentou fugir apressadamente com ele. Mas ela acabou deixando o menino cair de seus braços, fazendo com que Mefibosete ficasse aleijado dos 2 pés. 2 Samuel 4:4. Depois desse episódio, Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Lodebar ficava a leste do rio Jordão. Muitos estudiosos consideram que, provavelmente, Lodebar é o mesmo lugar chamado de Debir. O profeta Amós, de forma sarcástica, faz um jogo de palavras ao usar a expressão "vocês que se regozijam pela conquista de Lodebar", já que esse nome significa literalmente coisa de nada, também no sentido de esquecimento. Em Lodebar,
Maquir, filho de Amiel, se encarregou de cuidar de Mefibosete, segundo Samuel 9:4. Mais tarde, Mefibosete também teve um filho chamado Mica, segundo Samuel 9:12. Mefibosete e Davi. A história de Mefibosete realmente ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembrou de sua amizade com Jonatas. Então ele perguntou se ainda havia restado alguém da casa de Saul por quem ele poderia mostrar lealdade em honra a essa amizade. Na ocasião, Ziba, servo da casa de Saul, informou o rei Davi sobre Mefibosete. Então, imediatamente, Davi mandou buscar Mefibosete em Lodebar. Ele entregou ao filho de Jonatas as propriedades de Saul, permitindo que ele sentasse diariamente à mesa do rei. Davi também ordenou que Ziba fosse seu servo, segundo Samuel 9. Mefibosete é traído por Ziba, ainda no livro de 2 Samuel, capítulos 16, 1-6, 19, 24-30, temos o relato da traição de Ziba no tempo da revolta de Absalão. Naquela ocasião, Davi havia fugido de Absalão, e Ziba foi ao seu encontro levando provisões necessárias para aquele momento difícil. No entanto, Ziba também se aproveitou para acusar falsamente a Mefibosete. Ele disse a Davi que o neto de Saul estava cobiçando o reino. A princípio, Davi acreditou na mentira de Ziba e deu a ele tudo o que pertencia a Mefibosete. Mais tarde, quando Davi retornou depois da morte de Absalão, Mefibosete tratou de ir ao encontro dele para se defender e provar sua inocência. Ao chegar à presença de Davi, Mefibosete foi questionado por ele acerca do ocorrido. Então ele teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Mefibosete contou que havia pedido que Ziba selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi. Porém, Ziba o deixou para trás e arquitetou um plano para acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, Mefibosete se lamentou por ele profundamente conforme o costume da época. Isso significa que ele ficou sem lavar os pés, não lavou suas roupas e nem aparou sua barba. Essa foi uma atitude de clara fidelidade ao rei Davi, mostrando que em nenhum momento ele compactuava com o plano de Absalão. Após conhecer a versão da história dada por Mefibosete, Davi acreditou nele, porém ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Surpreendentemente, Mefibosete abriu mão de toda aquela herança. Ele deixou com que Ziba ficasse com todos os bens e mostrou que sua preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi, segundo Samuel 19:30. No diálogo com Davi no capítulo 19 do livro de 2 Samuel, podemos perceber o tipo de caráter que Mefibosete tinha. Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Segundo Samuel 19, 26-28, os relatos sobre Mefibosete terminam no episódio em que membros da casa de Saul foram executados pelos gibeonitas. Naquela ocasião, Davi o poupou de ser morto juntamente com 7 outros familiares de Saul, incluindo seu tio, que também se chamava Mefibosete. 2 Samuel 19:24. Os sermões sobre Mefibosete. Apesar da história de Mefibosete ser muito utilizada em pregações e canções, poucas vezes essa história é contada corretamente. Normalmente, a parte da história descrita entre os capítulos 16 e 19 jamais é lembrada pelos pregadores e compositores. Infelizmente, as pessoas se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado que foi tirado de um lugar de esquecimento para receber uma herança real.
É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pôde se sentar à mesa do rei. Difícil parece ser pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente, se viu obrigado a dividir sua herança com o servo traidor. Mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada. Ele abriu mão de todos os seus bens materiais e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo o que era seu. Realmente, a história de Mefibosete proporciona um grande sermão que traz importantes lições. Mas, definitivamente, o foco dessa história não é sobre prosperidade, mas sobre o caráter de um homem que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado em a sua casa. Eu espero que essa história de Mefibosete tenha tocado o seu coração e te inspirado. Se você ainda não é inscrito no canal Palavra Viva, inscreva-se agora e ative o sininho para ficar por dentro de todas as histórias transformadoras da Bíblia que ainda estão por vir. E se você quer aprender ainda mais, é só clicar aqui e continuar essa jornada comigo. Que a paz e a graça de Deus estejam com você. E até o próximo vídeo.